O jiu-jitsu hoje está como ele está hoje, muitas pessoas pensando em abrir a cabeça, em trocar informações, em criar podcasts, mas foi criado num momento, em locais hostis, né? Em situações difíceis que aconteceram para hoje nós estarmos aqui hoje. Então eu não critico, não. Eu tenho uma característica na minha vida que eu procuro não criticar as coisas que passaram, em julgar. Eu procuro sempre tirar o meu aprendizado de todas as situações, sejam situações boas ou sejam situações difíceis, né? Sim. Então, a minha vida foi assim, né? Desde o momento, desde quando eu entrei no jiu-jitsu, ela foi assim. Tudo que aconteceu, eu procurei realmente puxar o lado positivo daquela situação que estava acontecendo comigo. A arte sempre fez parte da minha vida. Talvez o primeiro grande sinal tenha vindo através da música. Alguns anos depois do design, a fotografia, a arquitetura, a moda, um universo profissional riquíssimo em cultura, comportamento e conhecimento. Como surfista, kitesurfista e lutador, aprendi que o esporte vai muito além da competição. O mar, o vento, a montanha são os elementos da natureza que me movem, me conectam com a minha verdadeira essência. Eu acredito que devemos agradecer a tudo que temos e cultivar nossas amizades, pois é um dos maiores valores que temos na vida. Tudo é energia. Vamos celebrar a arte de viver. Pura Connection é mais um projeto de vida que trago ídolos, referências, mestres e amigos que fiz durante essa intensa jornada. Uma verdadeira conexão humana com o propósito de espalhar visões, experiências e mensagens positivas para o mundo. Irmãozão, porra, um prazer, uma honra estar contigo aqui. Prazer enorme. Fazendo acontecer, a gente que já estava nessa conversa, né, de gravar junto. E eu me recordo, cara. Falo isso, a gente até gravou já isso, inclusive lá no Teu Dojo, um takezinho. Mas eu me recordo do dia, inclusive, que eu te conheci, né? Já faz muito tempo. Você era faixa roxa. Eu lembro muito bem, porque assim, são os imprints que ficam marcados pro resto da sua vida, né? Principalmente faixa roxa. A gente que é muito conectado com o jiu-jitsu, né, cara? E naquela época eu já era faixa preta. Eu tava competindo ainda. Eu acho que talvez já master, mas ainda tava ali naquele ambiente competitivo. Não vivia do jiu-jitsu, né? Mas o jiu-jitsu sempre foi muito importante para mim. E aquele era mais um dia que eu vim trabalhar em São Paulo e no final do dia não deixava de treinar, né, cara? Muito pelo contrário. Ali era um momento muito importante ali no meu dia. Achar um lugar. Né? Inclusive, achar um lugar para treinar e treinar com pessoas diferentes, né, cara? Fazer essa troca ali, né? Que para mim era muito importante. Eu acho que até na minha jornada competitiva isso me ajudou, né, a você talvez trabalhar um pouco daquela ansiedade, né, daquele receio, quando você já tem um pouco essa experiência de se testar em outro ambiente, né? Enfim, cara, e fui treinar contigo e, porra, você me pegou. Eu falei assim, meu irmão, eu não lembro isso ter acontecido na minha vida, né? Porque a gente vivia num ambiente muito competitivo. E, cara, assim, no máximo que acontecesse era um faixa preta me pegar. E pouquíssimas vezes isso ia acontecer no ano. Sim. Eu falei assim, porra, meu irmão, faixa roxa de São Paulo, meu irmão, me pegou. Tinha muito essa rivalidade, tinha, né? Tinha Rio, esse São negócio. Paulo. Assim, cara, então isso ficou marcado, né, cara? E aí depois, né, eu fui acompanhando aí essa sua trajetória, sua jornada de sucesso, inclusive, né? Não só como um atleta, lutador, enfim, mas eu acho que hoje muito como empreendedor também, né, cara? E certamente eu acho que o jiu-jitsu, a formação
marcial te ajudou muito, né? Em tudo que você faz. Tudo. E, poxa, eu tô muito feliz, né, de estar aqui hoje fazendo esse podcast, um podcast que realmente transforma vidas, né? Eu vejo o quanto muitas vezes escutar um Roger Gracie, escutar um Rickson Gracie, que são referências para a gente dentro do esporte, nos ajudam a estar mais motivados, a entender que aquele processo, muitas vezes de dificuldade, é importante para o nosso crescimento. Então isso transforma a vida. E eu não sabia, né, desse momento, mas eu lembro mesmo, desde quando eu comecei, toda vez que entrava um aluno novo, e principalmente um mais graduado, isso desde faixa branca, né? E eu queria testar, né? Sim. E isso acontece nas academias, né? Sim. E não numa questão de maldade. Você quer se testar para ver se realmente o seu jiu-jitsu está funcionando, né? Sim. E eu buscava mesmo, eu de faixa branca, faixa azul, eu buscava todos que entravam ali para me testar. Hoje eu preciso controlar os faixas azuis, os faixas roxas, para não assustar o meu cliente, agora numa visão empreendedora, né? Sim. Mas realmente, poxa, é legal escutar isso, ainda mais de você, né? E ver o quanto esse pensamento ele está mudando agora, né? A relação de você ir numa academia e se testar, você ir conhecer um jiu-jitsu diferente, abrir realmente, né? Conhecer, estudar o jiu-jitsu, conhecer novas pessoas. Então, realmente foi um momento aí que você me lembrou que fez toda a diferença mesmo. É animal aí, você falou também assim, era uma época muito diferente, né, cara, assim, de hoje, né? Acho que a gente evoluiu, né, em vários sentidos, e eu acho que essa evolução tem também elevado o patamar, né, do nosso negócio e expandido, inclusive a gente está expandindo para o mundo, né, cara, de uma maneira agora, eu acho que muito mais profissional. Mas certamente, eu acho que todo esse nosso passado nos ensinou muito. Sim. Né? Então, eu acho que esse ambiente um pouco mais tenso, né? Eu vi isso acontecendo. Eu lembro a primeira vez, talvez, não sei se foi a primeira vez que eu treinei em São Paulo, mas talvez sim. Foi no Macaco, cara. E eu lembro eu chegando na academia e tinha um segurança lá embaixo. O cara fez várias perguntas para ver se eu realmente poderia subir, porque naquela época, meu irmão, era Ryan Gracie, o Godoy já tinha brigado com o Macaco, então assim, a qualquer momento, meu irmão, era igual briga de gangue, né? Sim. Interessante, porque assim, tudo na vida é importante. Eu sou um cara que acredito muito em Deus e acredito que nada é por acaso, nem os momentos difíceis. E se a gente parar para pensar, foi muito importante ter acontecido tudo isso com o jiu-jitsu, essas rivalidades, né? Rio de Janeiro, São Paulo, até as brigas que tiveram, né? Para fazer com que o jiu-jitsu aparecesse, né? Porque era algo novo, um esporte diferente, um esporte que começou a ter uma relevância muitas vezes por essas situações, né? E se você for parar para pensar dentro da história, muitas coisas que nós utilizamos hoje foram criadas em momentos de guerras, né? Em momentos de dificuldade. Você vê o GPS hoje, que muitas vezes não sabe andar, mas GPS foi utilizado muito na guerra para jogar bomba, né? No inimigo. Então, os momentos difíceis e os momentos de atrito entre o bem, o mal, o negativo ali são importantes para o desenvolvimento, né? Então, acho que o jiu-jitsu hoje está como ele está hoje, muitas pessoas pensando em abrir a cabeça, em trocar informações, em criar podcasts, mas foi criado num momento, em locais hostis, né? Em situações difíceis que aconteceram para hoje nós estarmos aqui hoje. Então eu não critico, não. Eu tenho uma característica na minha vida que eu procuro não criticar as coisas que passaram, em julgar. Eu procuro sempre tirar o meu aprendizado de todas as situações, sejam situações boas ou sejam situações difíceis, né? Então, a minha vida foi assim, né? Desde quando eu entrei no jiu-jitsu, ela foi assim. Tudo que aconteceu, eu procurei realmente puxar o lado positivo daquela situação que estava acontecendo comigo. Então, fala, galera. São mais de 30 anos de jiu-jitsu, 25 anos competindo com alto nível. Hoje trago para você, em português,
pro Brasil, a guarda diamante. Tá na hora de evoluir, resistir à pressão e se transformar na melhor versão de você mesmo. Ouça. Legal, isso faz parte, inclusive, do código, né, samurai, né, que é a positividade, né, a gente olhar para as coisas, né, pro lado positivo delas, e tudo tem o seu lado positivo. Sim, como você está falando. Sempre vai ter duas visões em todas as situações, seja a situação mais difícil da sua vida, né? Sempre vai ter dois lados, e a escolha sempre vai ser sua. Sim. Né? Exatamente. E tem uma outra coisa, eu acho que é importante aí, né, cara, nessa história, até com a gente, né, a gente é prova viva disso, é o network, né, cara, muito forte que o jiu-jitsu nos proporciona, né? Enfim, eu tenho uma experiência de vida também muito intensa, inclusive em outros esportes também, né, como o surf, o kitesurf, o stand-up, participei já de várias competições, eventos, sim, enfim, já tive marca e, né, já apoiei atletas. E, cara, é impressionante essa conexão, sim, né? E por isso, inclusive, o nome do nosso programa, né? Porque, de certa forma, eu quis botar isso no ar, né? A importância dessa conexão que a gente consegue, humana, né, que a gente faz ao longo dessa jornada. Eu sou suspeito para falar porque eu vivo do jiu-jitsu, mas o jiu-jitsu é um esporte totalmente diferente. Ele aproxima, você tem que estar próximo, você tem que controlar, você aproxima, sim, da pessoa. Muitas vezes você tá com aquele seu parceiro de treino que você treina todos os dias, você tem mais proximidade com ele do que muitas vezes com a sua própria família, porque você está conectado ali, você está trocando informações, você está vivenciando com eles situações muitas vezes mais tempo do que com sua própria família. Então, assim, é uma conexão muito forte. O jiu-jitsu, ele não mente, sabe? Quando você entra no tatame, você consegue sentir o caráter da pessoa. Se ele é uma pessoa mais agressiva, se ele é uma pessoa mais insegura, se é uma pessoa... O jiu-jitsu, ele não mente. Essa é uma frase que eu vejo, assim, o quanto... o jiu-jitsu mostra realmente a pessoa. E isso pode realmente aproximar, né? Sim. Dependendo dos valores que vão batendo, sim, né? Sim. Então acaba criando esse elo que é muito forte. E que muitas vezes, sem esse contato, sem estar pisando no tatame, você não consegue enxergar, né? Exatamente. Então, realmente o jiu-jitsu é uma conexão, é muito forte. Isso que você fala, né? Dessa sensibilidade, né, do sentir o outro, talvez até numa atmosfera mais energética. Sim. Porra, cara, é algo impressionante e que vou colocar você no caso como um professor, né, um guia ali, você acaba usando essa informação para ver como você vai lidar ali com cada aluno, né? Sim. Então isso também é importante, né? Essa sensibilidade adquirida e que expande para sua vida também, porque certamente você usa em outros campos da sua, sim, vida. Quando você entra num lugar, quando você vai lidar com alguém, sim, né? O tempo inteiro esse teu sentido, né? Que você trabalha no dia a dia, sim, né? Ou na sua jornada de jiu-jitsu, né? Você vai ficando mais preciso, né? Mais sharp ali, sim, né? E lida com essa sensibilidade, cara. Todos os aspectos. Não dá para separar o jiu-jitsu da vida. E eu acho que esse ponto é que eu procuro trazer para os meus alunos, para os professores que dão aula na minha academia, que
Jiu-jitsu não é simplesmente ganhar medalhas. Eu sou um cara competidor. Eu compito desde a minha faixa branca, desde o meu primeiro mês de jiu-jitsu e compito. Mês passado estava competindo. E não parei isso durante esses 18 anos, né? Que eu treino. E isso me trouxe vários valores, me trouxe muitos aprendizados, né? Que eu procuro introduzir e trazer isso para a minha vida, né? O jiu-jitsu me deixa uma pessoa mais disciplinada. Eu procuro trazer o lance da pontualidade. Eu sou um cara muito chato com horário, sabe? Eu procuro começar o horário, se a aula é 18 horas, 17h45 tem que estar no tatame de kimono, sabe? Não tem isso. E eu acho que essas características, muitas pessoas ainda se perdem, né? Esse é o básico. Essa é a missão da arte marcial. Sim. A missão da arte marcial não é você ganhar uma medalha. Tem vários caras que estão ganhando medalhas, que ganham, são campeões mundiais e que não são verdadeiros artistas marciais, que não podem falar que são verdadeiros faixas pretas, sabe? Da forma como eu acredito o que é um verdadeiro faixa preta da arte marcial. A verdadeira missão da arte marcial é te ajudar a se tornar um ser humano melhor. Sabe? Que você se torne uma pessoa mais respeitosa, que você se torne uma pessoa mais disciplinada, mais pontual, sabe? Que você seja um melhor amigo, sabe? Um melhor marido, um melhor esposo. Você precisa se tornar uma pessoa melhor. E isso nós aprendemos todos os dias dentro do tatame, sabe? Sim. Nós aprendemos a realmente se tornar. E o professor tem essa grande missão de orientar. Exatamente. E não orientar através da fala, porque hoje tem muita gente que fala, mas é através do exemplo. Se o professor não é exemplo, ele não vai conseguir passar a missão da arte marcial, sabe? Sim. Porque hoje pessoas falam, né? Mas na hora de aplicar realmente, na hora de fazer, isso é muito difícil, sabe? Então hoje a gente precisa ter muita sensibilidade daquilo que realmente você está orientando. Será que é isso que você está praticando, sabe? Sim. Porque esse eu acho que é o verdadeiro valor, sabe, da arte marcial. Entender esse ponto da importância de você ser exemplo, de você ensinar através do exemplo, da missão da arte marcial. Porque ganhar medalha, você vai lá, se inscreve, treina para aquilo ali e acabou. Mas e a missão, realmente? E o que a gente aprende todos os dias, sabe? Sim. Eu acho que esse é o ponto. E como que para você, né? Porque voltando um pouco até para a sua geração, né? Que ainda estava ali numa atmosfera mais competitiva, né? Sim, tinha pouco essa fala, ou essa visão. Quando que virou, como é que virou essa chave de você ter esse entendimento? Né? Porque era fácil você entrar ali, né, numa corrente, por exemplo, esportiva competitiva e desconectar um pouco desses princípios de vida ou desses princípios e fundamentos marciais, né? Olha, eu acho assim... O jiu-jitsu, ele passou por várias fases na minha vida, né? Primeiro, quando eu entrei no jiu-jitsu, com um mês eu praticando, no meu primeiro campeonato, meu pai estava com uma depressão profunda e ele acabou tirando a própria vida com um mês de jiu-jitsu. E nesse momento, eu tinha duas escolhas. Ou eu ficava... Por isso que eu falo que o jiu-jitsu, situações difíceis, você sempre vai ter duas escolhas. Ou eu poderia ficar lamuriando da minha vida, porque isso aconteceu comigo, ou eu treinava jiu-jitsu para esquecer. Então o jiu-jitsu nesse momento foi mais como uma válvula de escape para a minha vida. Então eu treinava loucamente, eu queria competir, porque aquilo me deixava bem, eu consegui esquecer daquele momento que foi muito difícil, que eu peguei o ato junto com a minha mãe, foi muito difícil. Você morava com ele? Morava com meu pai, com minha mãe, com minha família, eu tenho mais dois irmãos mais novos, eu tinha 15 para 16 anos. Então assim, foi muito difícil. E aí eu entrei no jiu-jitsu, então o jiu-jitsu era mais a minha válvula de escape. E aí depois teve um momento, hoje eu vejo muitas pessoas ainda utilizam como válvula de escape, sabe? Eu tô aqui porque eu tô num momento difícil, eu preciso extravasar. É legal, vai extravasar, você vai entrar no jiu-jitsu, você vai realmente esquecer. Mas nós precisamos entender que o jiu-jitsu ele vai além disso. Mas naquele momento era aquilo, era a minha válvula de escape. Então era competição, eu precisava ganhar porque eu só estava feliz quando eu ganhava uma medalha e foi por muito tempo, até...
até a minha faixa marrom. Eu acho que a virada foi a faixa marrom. E até a faixa marrom eu lutei com vários caras muito bons. Eu lutava para ganhar, eu queria vencer, lutei com todos os caras da minha geração, sabe? E foi muito bom, assim, eu tive vários títulos, campeão pan-americano, campeão brasileiro, fui vice-mundial, ganhava os paulistas, sabe? Então, assim, eu tive muitos títulos bacanas na minha época, né? E isso me fez, assim, me tornar um cara competidor. Só que na faixa marrom eu falo assim, mais uma vez, foi um momento, assim, a virada de chave. Por quê? Eu tive 3 cirurgias na minha faixa marrom. Eu operei por um excesso de treino, treinar loucamente por válvula de escape, eu me machuquei demais. Eu treinava 3 a 4 vezes por dia. E acabei lesionando muito meu corpo. E na faixa marrom eu tive 3 cirurgias. Primeiro eu operei o ombro direito, fiquei 1 ano parado. Aí eu voltei a treinar e rompi meu ombro esquerdo, operei o ombro esquerdo. E aí chegou um momento que eu tava lutando também, um brasileiro, estourei meu joelho, tive que operar o joelho também. Aí eu falei assim, caramba, bom, para. Porque toda fase que eu não podia treinar, eu não tinha minha válvula de escape, aí vinha aquele sentimento, aquela angústia, aquela tristeza, aquela depressão. Aí eu falava, meu Deus, o que é isso? Será que o jiu-jitsu é isso? Eu só vou estar feliz quando eu ganhar uma medalha? Eu só vou estar feliz quando eu ser campeão? Será que é isso mesmo o jiu-jitsu? Eu me questionei. Se o jiu-jitsu realmente era somente isso, ganhar a medalha, ser campeão. E aí foi que eu procurei cuidar da minha parte, da minha espiritualidade, me autoconhecer, e até que eu comecei a aprofundar sobre, bom, eu preciso entender a verdadeira missão da arte marcial. E comecei a estudar mesmo sobre a verdadeira missão, aonde ela pode me levar, o que eu posso fazer. E eu comecei a melhorar. Eu errei pra caramba. Até a faixa marrom eu fazia muita cagada. Eu era briguento, eu fiz. Mas a partir desse momento eu precisei virar uma chave. Foi o lado que entrou, o lado da espiritualidade, que eu comecei a desenvolver. E eu comecei a buscar a essência da arte marcial. E aí foi nesse ponto que foi a virada da chave, que eu falei assim, bom, eu não quero mais viver somente isso. Eu gosto de competir, não vou deixar de competir. Mas eu preciso ver um outro lado. Eu preciso entender a minha missão dentro da arte marcial. E foi aí que eu comecei a dar aula. Foi aí na faixa marrom. Eu falei assim, pô, eu vou começar a ensinar. E aí eu mudei realmente assim. Eu falei assim, ó, quer saber? Eu não vou buscar somente esse lado de ser competidor. Eu preciso fazer algo diferente. Preciso começar a ensinar. Preciso começar a transmitir o que a arte marcial me ensinou ao longo desse tempo para outras pessoas da forma como eu acredito agora, né? E aí eu comecei a dar aula de faixa marrom, formei uma turma, até um ponto que eu abri uma academia junto com o Godoy, que era o meu mestre na época, e, poxa, e a partir daí começou o lado do empreendimento, poxa, foi realmente anos maravilhosos dentro desse crescimento. Foi abrir minha primeira academia em 2013, foi onde eu montei essa primeira academia. Legal. E aí você vai viver, cara, uma coisa que talvez importante na vida das pessoas, né? Que é encarar realmente a profissão e ver que aquilo ali talvez fosse o teu futuro, né, cara, pro resto da vida, sim, né? Sim. E no seu caso, ainda maior quando você é empreendedor, né? Ou seja, o negócio é seu, né? Sim. E naquele caso, como você falou também, você estava com um sócio que era o seu mestre. Né? Sim. E aí vem outras dificuldades, né? Foi sempre vários. Um aprendizado mesmo. Pois é, enfim, a gente vê isso, né? Acho que na vida, principalmente eu também, cara, eu já tive vários negócios, né? E eu sei da dificuldade que é principalmente uma sociedade. Sim. Né? Em que a gente, enfim, às vezes tem discordâncias ou perspectivas de visões diferentes, né? E chega um certo ponto que as coisas não andam. No próprio projeto do Beldo com Jiu-Jitsu, eu tive um sócio no início, quando eu comecei, né, a querer me envolver mais com Jiu-Jitsu como um projeto de vida. E chegou um ponto ali que a gente teve muita divergência, né? Sim. Principalmente assim, de quanto energia que a gente estava disposto a colocar nesse negócio. Sim. Então, e aí dali para frente eu tive que abrir. E é sempre, como a gente estava falando aqui, tem os lados, né? Sim. O lado positivo e negativo do negócio. Né? Como tudo, né? Como eu acho tudo. assim, para mim eu era faixa marrom e
quando eu peguei a faixa preta em dezembro de 2012, em janeiro de 2013, na época o meu mestre me convidou para abrir uma academia junto, e para mim, poxa, recém faixa preta, tinham várias pessoas teoricamente na minha frente para estar ali, para mim foi maravilhoso. Mas envolvia muitos sentimentos ali, sabe? Eu acho que eu errei demais no sentido assim de não saber lidar com os meus próprios sentimentos, porque o meu mestre na época tinha um papel muito forte de pai, porque eu perdi meu pai na adolescência, tinha um papel de mestre, que você acaba tendo respeito, e tem um papel de sócio, que é totalmente diferente, porque na sociedade você precisa ser racional e tirar um pouco das emoções, né? Eu acho que é muito bom ter pessoas que pensam diferente dentro do negócio, mas precisa ter um respeito mútuo dentro da sociedade. Ali não tem superior ou né? Aqui no caso como mestre ele era o meu superior, né? Mas dentro de uma sociedade não. E hoje eu vejo que as pessoas misturam muito as emoções, né? Acabam colocando emoções e não entendendo e não vivendo a própria... cada um no seu papel ali, sabe? Dentro do tatame é uma coisa, mas dentro da sociedade é uma outra. E acaba tendo divergências e separou. Eu acho que normal separar a sociedade, ele é importante. E nesse momento eu também tinha mais duas visões, né? O que eu vou fazer? Ficar lá... Eu sempre, em todas situações difíceis, eu procuro não falar mal e não pensar mal o que eu posso melhorar. Eu sempre... Essa é minha característica. Então, assim, quando separei do meu mestre na sociedade, eu tive uma decisão, né? O que eu vou fazer? Como que eu posso melhorar? Como que eu vou ser... como que eu vou realmente fazer com que eu me torne um empresário melhor e tudo mais, e comecei a me envolver até o momento que realmente separou a equipe, eu saí da equipe que eu vivi o resto da minha vida, e também tinha mais duas opções: eu vou escolher uma outra equipe que vou começar uma nova visão dentro de uma cultura que já existe, ou eu vou criar uma equipe dentro da cultura que eu acredito. E nessa época eu resolvi criar um jiu-jitsu dentro da cultura que eu acredito, que tem essa característica da essência da arte marcial, da evolução do ser humano, que o jiu-jitsu ajuda a desenvolver realmente esse ser humano. E aí foi onde eu montei, em 2019, a Templo. E a Templo veio com esse objetivo: ajudar os nossos alunos a se tornarem seres humanos melhores, cuidando do corpo, da mente e do espírito. Quando eu falo corpo, é a saúde mesmo, que o jiu-jitsu traz você... Parte física mesmo. Cuidar da mente é realmente você lidar com suas emoções. E quando eu falo de espiritualidade, não tem a ver com religião, mas sim essa evolução, esse desenvolvimento do caráter, a pessoa se tornar uma pessoa melhor. Eu acho que isso é você estar buscando a todo momento se tornar uma pessoa melhor. E aí foi criado isso. Só que aí veio a pandemia. Aí, a pandemia foi, mas eu acho que para qualquer empreendedor, né, que tem negócio físico, principalmente a academia, que foi muito atingida, foi muito difícil. E aí que a gente precisou utilizar os princípios da arte marcial, que é ficar tranquilo quando você está tomando pressão. Não vai adiantar você gritar, não vai adiantar você chorar, não vai adiantar você chamar sua mãe, não vai adiantar nada. Você tem que manter a calma, você tem que respirar, você tem que guardar o momento certo para poder ultrapassar aquela situação e conseguir ir para uma situação mais favorável, né? E foi isso que eu procurei manter na pandemia, e hoje, graças a Deus, as coisas estão caminhando e estruturando cada vez mais e crescendo. Então esse é o ponto que eu também apliquei os princípios da arte marcial. Cara, porque assim, você tomou muito amasso da vida. Né? Primeiro, assim, eu acho que a perda do seu pai, da forma que foi, né, cara, e na época que foi, deve ser, acho que é muito difícil. Delicado, né? É uma pressão muito Eu tenho muita forte. gratidão por todos os meus parceiros de treino, porque quem tá ali do tatame, ele convive da sua dor, né? Ele compartilha do seu momento, né? Ele sabe a dificuldade. Então, por isso que eu falo, essas pessoas são muito importantes, muitas vezes mais do que a sua família, que não tá ali no dia a dia, né? Então, é muita gratidão mesmo.
enfim, então passar por esse primeiro amasso, cara, porra, muito difícil, né? Depois você toma um segundo, né, que é essa separação que envolve, como você falou, não apenas uma sociedade, né, não apenas um amigo, né, mas um mestre, né, assim, que está junto ali contigo, e isso, e toda uma tribo que te acompanhou, né, a sua equipe. Sim. Enfim, então isso mexe com a gente, né, lá até no lado mais espiritual mesmo, na alma. Sim. Porque, cara, são pessoas que fazem parte da nossa criação, né, cara? Então, assim, são momentos difíceis que você talvez tenha até se questionado se você tomou ali a decisão certa, né? Porque quando você conta um pouco a história, talvez o caminho mais fácil numa separação fosse você pegar ou de alguma forma se conectar com uma outra equipe, né, que já tivesse ali um formato e tudo mais. E quando você vai para uma coisa que é uma ideia sua, por mais que você tenha uma crença ali, né, muito forte, talvez isso tenha sido determinante para todo o sucesso que você depois teve, mas a gente sempre fica um pouco mais inseguro, né? Fala assim, pô, será que as minhas ideias, né, de começar um negócio que ninguém conhece, do zero, né, vai dar certo? Eu acho que a parte desse... Eu, além de professor, empresário, eu sou ministro na igreja onde eu frequento, né? Hoje tenho essa missão sacerdotal de estar acompanhando outras pessoas desse desenvolvimento. E antes disso eu não era ministro, mas eu procurei me aprofundar mesmo dentro de um entendimento que Deus está no comando de tudo, né? E entender que Deus está no comando de tudo não é fácil, é praticado, nós precisamos praticar. Porque quando vem uma bucha, uma situação muito difícil, a primeira coisa é falar assim, meu Deus me abandonou. Deus não está comigo. E, na verdade, o ser espiritualista é você entender que até aquele momento difícil está sendo também direcionado por Deus para que você cresça. E eu procurei ter essa visão. Então, foi mais fácil, no caso, porque eu estava embasado dentro da fé, ali dentro da crença de Deus, que eu estava buscando fazer a coisa certa. E quando você busca fazer a coisa certa, as coisas vão ser. Mas eu acho que isso parte muito dentro da sua decisão. Precisa tomar uma decisão realmente dentro de você e acreditar. Eu acho que o primeiro ponto para você alcançar alguma coisa é você acreditar em você mesmo, porque muitas vezes a gente não acredita no nosso próprio potencial. E quando a gente não acredita no nosso próprio potencial, a chance de dar errado é gigantesca. Então, naquele momento da separação, eu comecei a me exercitar, a acreditar que eu era capaz de fazer algo. Se tem alguma pessoa, na época, se tem um Fábio Gurgel, que tem uma equipe legal, se tem, poxa, mestres que construir, por que eu não posso? Por que eu não posso realmente me desenvolver e fazer com que o jiu-jitsu expanda com aquilo que eu acredito? Por que eu não posso realmente ser um líder de equipe? E foi aí que eu tomei a decisão mesmo e, procurei, né? Mesmo sendo isso, eu vou fazer acontecer. Aí veio a pandemia, aí veio mais exatamente, o terceiro amasso. Mas isso que você estava falando antes, cara, e talvez isso aconteça muito na cabeça das pessoas também, né? Assim, que estão querendo, de repente, empreender, ou que tem uma ideia e fala assim, tem uma ideia aqui que, enfim, é muito minha, eu acredito muito. E como você falou assim, por que eu não tenho a capacidade? Qual é a insegurança que às vezes acontece, né? Até usando um pouco o exemplo que você usou, você talvez até numa parte de trabalho de ego, você fala assim, mas eu não sei se eu sou tão bom como esse cara. E se talvez eu me achar muito, eu posso estar passa um pouco, né? Passando um pouco até da minha humildade, né? Ou da minha capacidade de realmente falar assim, eu sou isso mesmo, né? Porque o exemplo que você usou, por exemplo, você fala assim, vou me comparar com o Fábio Gurgel, mas o Fábio Gurgel eu sei quantas vezes campeão mundial, tá 30 anos na minha frente, não sei, então eu começo a colocar um monte de atributos ali para a pessoa, enfim, conquistas que ele teve que às vezes eu não tive.
por uma vida diferente. Mas aí são decisões. Exatamente. De você realmente acreditar. Exatamente. Claro que eu não tô querendo me comparar com o Fábio Gurgel, com o Sim. Barra, mas eu tô colocando eu numa situação que realmente eu sou capaz de fazer algo diferente, de querer realmente transformar a vida das pessoas utilizando a arte marcial, né? Dentro do conceito que transformou a minha vida. Aí vem aquele ponto lá. O que o jiu-jitsu fez na minha vida? Qual foi o meu aprendizado? O que eu aprendi? Sim. Sendo exemplo através do que eu passei, que o jiu-jitsu me ajudou a superar a depressão, o jiu-jitsu me ajudou a superar um momento difícil das lesões que eu tive, o jiu-jitsu me ensinou o jiu-jitsu a ter as conquistas que eu tive. Por que eu não posso passar isso, sabe? E é uma linha muito tênue em você acreditar em você e você se achar, né? E você exatamente, mas é exatamente esse ponto. Ser desumilde, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que precisa realmente estar muito atento realmente e não ultrapassar essa dose, né? Então, essa é a busca do seu desenvolvimento. Mas se você não der o primeiro passo, realmente a chance de não acontecer é gigantesca, né? Eu acho que essa é a visão. E talvez, eu não sei se aconteceu contigo isso de alguma forma, mas os primeiros passos depois, eles podem vir com alguns fracassos também, né? Ou com frustrações de expectativas. Né? Você fala assim, pô, vou fazer isso aqui, vai dar isso aqui que eu tô imaginando, e não dá. Nunca assim, nunca é uma matemática certa, né? Empreender, principalmente empreender no Brasil, nunca é uma matemática correta, sabe? Então, claro que você tenta fazer tudo da forma correta, no sentido da forma que já existe, mas chega na hora, aparecem situações que você não tem controle. Mas entender que para você criar qualquer projeto, para você crescer em qualquer negócio, vão ter momentos difíceis. Vão ter situações que vai sair fora do seu controle. Vão ter pessoas que vão falar mal de você. Exatamente. Que vão comentar, não vai dar certo. O Jura, não sei não. E eu acho que o empreendedor, ele precisa saber lidar com isso. Sim. Ele precisa saber lidar com o hater. Ele precisa saber lidar com a pessoa que fala mal de você. Sim. Porque o que vai fazer a diferença é aquilo que você acredita. Aquilo que você quer fazer realmente em prol das outras pessoas. Sim. Eu acho que isso é o que tem mais valor, sabe? Sim. Porque em todos os momentos difíceis eu sei que tiveram pessoas que não acreditaram. Eu sei que tiveram pessoas que falaram mal. E falam. E faz parte. Sim. Mas eu acho que é ser maduro e entender que para crescer precisa ultrapassar essa situação. Para crescer vão ter momentos difíceis. Para crescer vão ter pessoas que não vão acreditar no seu potencial. Mas se você não acreditar em você, que você é capaz de fazer a diferença na vida das pessoas, de ajudar as pessoas, você não vai conseguir. Então, assim, esse é o momento. Eu acho que essa é a linha do você acreditar realmente no seu potencial de fazer diferente ou de você se achar. Acho que está muito atrelado ao propósito daquilo que você está fazendo. Total. E aí falando agora especificamente do terceiro amasso, né, da pandemia, que eu acho que, como você bem descreveu aí, cara, foi difícil para muitos negócios, né? Principalmente, cara, para um negócio que tem contato físico, animal, né, que é o jiu-jitsu. Eu já academia jiu-jitsu ali, cara, não tinha muito, nem aula online, cara, era muito difícil, né? Como é que você vai passar algo pro cara replicar isso? Tem que ter uma outra pessoa com uma pessoa. Então, foi um momento de grande dificuldade, né? Olha, você ainda me falou aqui em off que você estava assumindo ali, meu irmão, enfim, responsabilidades financeiras, compromissos financeiros que você tinha acabado de assumir, né, cara? Contando com uma coisa que tava desligado agora a partir daquele momento. Eu tinha acabado de fazer a separação e de montar a minha equipe seguindo carreira solo. Já foi um momento difícil, porque a ruptura, ela acaba te fazendo com que você dê 2 passos para trás para recomeçar. Sim. Né? E recomecei. Passou 6 meses, veio a pandemia. E a pandemia foi dificílimo, mas hoje, depois que passou, eu vejo que foi um dos momentos mais importantes, até para o momento que eu estou hoje. Por quê?
Na pandemia eu não abri academia, eu realmente, mas eu comecei a fazer aula online. E era engraçado que, pelo menos, eu sou educador físico, sou professor de educação física, então eu abri aula online e colocava lá, pessoal, vamos se exercitar aí, mesmo você em casa. Vamos lá, fazer o polichinelo, fazer aula online, taranã, vamos lá, pega uma cadeira aí, segura a cadeira, trava como se fosse o quadril da pessoa, vai, dá o drible aí nas pernas. E naquele momento, não tinha o que fazer, precisa inventar. As pessoas falam, ih, tá dando aula pra cadeira. Tava dando aula pra cadeira mesmo, porque eu precisava me movimentar. Foi aí que meus alunos foram maravilhosos, continuaram pagando academia, entendendo o momento e fez com que eu superasse aquele momento muito difícil. E as pessoas falaram pra caramba, ih, o cara tá maluco, tá dando aula pra cadeira. Tava dando aula movimentando, fazendo drill na cadeira, fazendo os movimentos que me ajudaram a ultrapassar um dos momentos mais difíceis da humanidade. Sabe? E hoje eu vendo que foi o pontapé inicial para eu começar o desenvolvimento nessa nova vertente que é o digital. Sim. E o professor ou a pessoa que trabalha com jiu-jitsu e não se aprofundar nessa nova vertente vai ficar para trás, sabe? O digital ele tá vindo para somar e para somar muito com a arte marcial, sabe? Para somar muito com o jiu-jitsu. Então eu acho que é um ponto para se atentar de uma nova vertente que vai fazer com que o jiu-jitsu se expanda cada vez mais, como vem crescendo, né? E você fez isso de forma, cara, assim, você foi um cara que soube fazer isso muito bem, né? Assim, virou uma referência. Eu acho que hoje, dentro do nosso cenário, né? E até isso, você tá falando, a gente tá conversando um pouco aqui em off antes de começar, até isso que a gente tá fazendo aqui agora é uma ferramenta que começou também naquele momento. E que não existia, né? Como não existia e é o jiu-jitsu se expandindo. A gente consegue, através disso aqui, atingir pessoas que era, inalcançável. Antigamente, como você vai escutar o Rickson Gracie aprofundando situações que, como você aprofundou, o Roger falando que ele aprendeu realmente o estrangulamento quando ele se tornou faixa preta. Sim. Porra, você vê esses podcasts, você fala assim, caramba, a referência ali tá falando sobre esse momento, isso é incrível, isso é o digital, e nasceu no momento mais difícil, nasceu na pandemia, sabe? É muito interessante. E aquilo que a gente falou aqui também no início, né, cara, é saber usar essa ferramenta, né, para que a gente cumpra a nossa missão de propósito, né? Não é apenas, sempre vai ter os dois lados. Não é apenas cumprir numa forma comercial. Agora o Jura virou um blogueiro, não sei. Não, e falam. Eu imagino, mas assim, entende o que tá por trás dessa mensagem, o que ele tá fazendo, né? Sim. E de novo, assim, qual é a grande missão desse negócio? E aí eu tenho o curso básico que funciona. E o que é o curso básico que funciona? São posições básicas de todas as posições. Então eu pego 3 quedas, 3 passagens, 3 reposições de guarda, 3 saídas do armlock, 3 saídas do triângulo, 3 saídas da montada, 3 saídas das costas. E eu coloquei uma base para que o aluno possa entender ali os princípios básicos. Esse é o curso, o básico que funciona. Eu tenho a minha comunidade que tem todos os cursos. Mas é interessante, eu vejo pelas mensagens que eu recebo, talvez uma pessoa que mora em São Paulo, que tem informação, que tem uma Dream Art, que tem o Fábio Gurgel, que tem a Fra, tem todas as equipes mais reconhecidas, tem Gracie Barra, tem tudo. E tem informação. Mas e aquela pessoa que tá lá no interior? Porque eu tenho aluno em todos os lugares, sabe? Lugares que não tem jiu-jitsu, sabe? Que tem a cidade gigante, tem uma academia e não tem nenhum faixa preta. Ele ter o conhecimento que eu demorei ao longo de 18 anos para ajustar ali uma passagem de guarda, para ajustar um triângulo ali que eu passei 18 anos e passando todo o meu conhecimento através do online, para ele é valioso. Talvez para uma pessoa aqui que tem conhecimento, não seja. E tudo bem. Tá tudo certo. Mas nós precisamos entender que isso você vai poder expandir o jiu-jitsu, expandir toda a experiência que a pessoa tem para milhares de pessoas, para o mundo inteiro, sabe? E isso é incrível. As pessoas precisam entender o quanto você poder passar o seu conhecimento e escalar isso para milhares de pessoas pode realmente ajudar muitas pessoas, levar conhecimento para pessoas que não têm e, de quebra,
você ainda tem a parte comercial e financeira que vai te ajudar a crescer, vai te ajudar a melhorar as suas ideias, vai te colocar numa vida melhor, sabe? Sim. Eu falo assim, hoje para eu faturar 20 mil reais dando aula particular, e quem dá aula particular sabe, é muito difícil, sim, sabe? Você tem que ralar, você tem que dar 3, 4, 5 aulas, 6 aulas por dia. É quase desumano. E é desumano, porque se você faz um rola pegado com um aluno forte, na outra aula você vai estar cansado. Se você faz mais um rola, na terceira você não consegue nem pensar, é meio que, você sabe? já tá dando, já baixou o nível, né? E aí eu faço 20 mil reais dando essa aula sofrendo, e aí no digital, no mês passado, faturei 36 mil reais, 40 mil reais. Sabe? Sem colocar tráfego. Foi uma experiência que eu tava fazendo ali no orgânico. Então, assim, se as pessoas não entenderem, não é o dinheiro. Mas sim, hoje o dinheiro me ajuda a tirar as minhas ideias, que eu tenho muitas ideias, e começar a aplicar para ajudar mais pessoas, para melhorar a minha academia, para criar mais ações, sabe? Para viajar, para ter mais conhecimento. Então, assim, acho que é uma disruptura mesmo, acho que precisa quebrar, porque é muito difícil, muitas pessoas ainda têm um bloqueio com o digital, fala assim, não quero isso, mas são escolhas, e entender que se eles não se aprofundarem, eles vão ficar para trás, e tá tudo bem, tem pessoas que não querem crescer e tá tudo certo, eu acho que faz parte. Sim, total. E tem, talvez, né, eu vi, obviamente não sei ao certo como você fez um caminho ali, mas eu acompanhei um pouco ali a sua jornada, né, cara? Eu lembro você fazendo algumas lives também, né? Assim, que você falava apenas. Na pandemia. Acho que durante a pandemia eu vi você falando algumas coisas, abrindo live, enfim, numa conversa até um pouco filosófica do jiu-jitsu, mas assim, muito válida, né? Sim. Enfim. E depois, cara, criando, não só nesse momento, mas em outros momentos também, uma consistência, né? Que também eu acho que é uma coisa que eu acho que o jiu-jitsu nos ensina muito, né? E aí aquilo que você falou, como é que eu boto em prática isso tudo que eu aprendo com o jiu-jitsu? A consistência é uma, né, cara? Se a gente quiser realmente realizar alguma coisa na nossa vida, cara, principalmente grandiosa, tem que ter consistência. Esse é um ponto fundamental para tudo. Não só para os negócios, mas para um relacionamento, para a sua saúde, para tudo. Eu acho que a consistência é a chave da transformação. Aí as pessoas falam hoje, e realmente a internet viralizou de um ponto que hoje são 200 mil, eu tô com quase 200 mil seguidores. 200 mil seguidores é gente pra caramba, sabe? É quase 4 estádios cheios de pessoas. E eu tenho a consistência, eu tenho posições todos os dias. Sim, e essas posições todos os dias acabam chegando em milhares de pessoas, né? E essa consistência é o que vai transformar mesmo, sabe? E as pessoas falam, jura, hoje também, né? Tem 190 mil seguidores. Mas há 6 meses atrás eu não tinha isso, sabe? Eu não tinha isso. E o digital tem esse poder de hoje você não faz um trabalho, mas se você começar hoje a fazer um trabalho legal, um trabalho sério, sabe? Muitas vezes se espelhar até em uma pessoa que já faz esse trabalho e tiver consistência, constância, você vai alcançar. Porque em 6 meses mudou a chave de 20 mil seguidores para 100 mil seguidores, sabe? Então, acho que esse é o ponto. E tem uma frase que eu utilizo na minha vida que eu acho que é para tudo. Se você quer mudar algo na sua vida, você precisa de constância. E não existe constância sem renúncia. A renúncia ela é muito importante. Para você ser constante em algo, você vai precisar renunciar a muitas coisas, até coisas legais na sua vida, para você alcançar aquilo que você tem em objetivo, aquilo que você está no foco. E poucas pessoas estão dispostas a renunciar. Aí renunciar o quê? Aquela baladinha de final de semana, porque aquela baladinha é legal. Mas se você fizer essa baladinha, talvez na segunda-feira você não vai conseguir fazer aquilo que você precisa fazer. Sabe? Aquela cervejinha, aquele negocinho. Então, assim, a renúncia, ela é difícil, sabe? Porque tomar decisão, todo mundo... segunda-feira eu vou mudar de vida. É legal. Aí, segunda-feira.
Aí constância. Aí na terça-feira vai, mas vai cansar. Daí quarta-feira tem a festinha do fulano ou tem o treino. Festinha do fulano eu não posso perder. E aí não tem a renúncia, sabe? Então eu acho que essa frase é o que está me norteando nesse momento para os meus negócios, sabe? Eu acho que eu tô renunciando muita coisa, sabe? Para alcançar aquilo que eu desejo. Legal, porque isso aí é a parte que a galera não vê, né? É o backstage, né? Talvez de uma vida de sucesso, né? Sim. Que as pessoas não veem. Não vê, só elas... assim, pô, mas o cara usou aquilo ali, mas o cara deu sorte naquilo ali, né? Eu tenho 2 filhas. Eu acordo 5 horas da manhã para fazer minhas coisas, minhas leituras. Aí eu acordo, dou um beijo nas minhas filhas e vou ver ela no outro dia, 5 da manhã, para dar um beijo durante a semana. É muito difícil, porque aí eu vou para academia, começo a dar aula, aí eu não almoço em casa, porque eu tenho que estar na correria aqui, depois eu volto, dou mais aulas, aí faço meus outros negócios. Muitas vezes quando eu chego em casa, já estão dormindo. E você acha que eu gosto disso? Eu queria estar muito... Nossa, é uma paixão incrível. Eu queria estar. Mas aonde eu quero chegar, nesse momento, eu tô necessitando renunciar. É difícil pra caramba. Mas quando você quer alcançar algo na sua vida, e eu sei aonde eu quero chegar, é necessário. Sim. Legal, irmão. Voltando um pouco para esse lance da competição, né, cara, que você continua fazendo. Eu acho que isso também conecta muito com essa nossa conversa aqui agora, porque você talvez nem precisava mais competir, né? Ou virar talvez teu foco todo pro negócio que tá dando mais certo, né? Porque você falou até no início, né? E isso é uma coisa até que eu vejo muito claro hoje também, né? Essa questão da competição versus você tem que ser um bom competidor ou tem que ser um campeão mundial para você ter um sucesso na sua academia. A gente viu que ao longo do tempo não tem muita conexão. A gente viu, inclusive, vários lutadores, cara, que, sei lá, na minha, na sua, enfim, nas gerações que passaram, que sumiram. Foram campeões mundiais, cara, atingiram o máximo ali, né, do que o jiu-jitsu, né, pode proporcionar. E o cara depois sumiu. Ninguém mais sabe, enfim. E de novo, pode ter sido uma escolha, não tem nada errado com isso, né? Sim. Mas o que talvez seja o mais importante dessa construção é todos esses princípios que a gente tem falado. Sim. Né? Mas voltando até a minha pergunta, você é um apaixonado ali talvez pelo esporte também, né? Sim. E por estar vivenciando esse negócio. Né? Como eu disse. Porque é difícil, né? É muito difícil. Eu treino há 18 anos. Você, para muitas pessoas ainda não é muito tempo, mas 18 anos é uma vida ali dentro do esporte. E eu nunca parei um ano. Todos os anos eu competi. Não é todos os anos, assim... Todo semestre, assim, não teve um ano, pandemia, só na pandemia que a gente não competiu, não é mais, que até não teve competição, mas eu lembro que a pandemia foi 2020, janeiro de começo, não sei se começou março de 2020, sim. Mas eu competi em janeiro de 2020, competi o europeu, competi o Floripa, e eu compito, eu adoro competir. Sabe? Mas hoje é diferente, sabe? Aí as pessoas falam assim, você é muito calmo na hora da competição, porque ali a competição, independente se eu vou ganhar ou vou perder, aquilo não vai mudar meus negócios, não vai mudar meus bens. Pode ajudar, pode ter um pico de relevância naquele momento, mas eu sei que a longo prazo não vai ser um fator crucial para o negócio que eu estou fazendo, sabe? Até porque eu nunca fui campeão mundial no adulto faixa preta. E isso não quer dizer que eu não estou crescendo no meu negócio. Mas eu vejo que a competição, ela é uma excelente ferramenta de desenvolvimento. Sim, concordo. Quando o fato de você se inscrever, me inscrevi na competição, já começa já a mexer com você. Uhum. Você já começa a falar, poxa, me inscrevi, e se eu perder, né? Você começa a desenvolver, você vai ter que trabalhar vários lados dentro de você, porque a competição acaba mexendo muito com o seu lado emocional, sabe? De você ter que confiar em você e acreditar que você é capaz, sim. Sabe? Então você acaba desenvolvendo o lance da emoção, que você tem que trabalhar isso. A competição também te traz um lado de querer
vencer, sabe? E esse lado competitivo, ele é bom para tudo na vida. É bom para quando você está disputando uma vaga de trabalho. E você está disputando uma vaga de trabalho, é uma competição. Mas é porque você quer ser melhor que o outro cara? Não, é porque você quer alcançar aquilo que você deseja. E esse lado da competição, ela te motiva. Desperta esse lado competitivo que é importante para tudo. Para você não tá numa discussão, não quer perder um relacionamento, você busca, você compete ali para que aquilo não perca. Você quer conquistar alguma coisa no seu trabalho, você está competindo ali. Então esse lado competitivo é o que eu procuro treinar a todo momento. Claro, eu entro para ganhar, eu não entro em nenhum momento para perder, sabe? Esse negócio, eu entro para ganhar, eu entro para colocar minhas melhores posições. Mas quando eu perco, aquilo não é o fim do mundo. Eu saio feliz, eu volto para casa, eu fico com a minha família, eu peço uma pizza, eu tô feliz aquilo, mas porque eu tive que aprender isso, porque não era assim. Até a faixa marrom, quando eu perdi, eu chorava. Eu falava porque eu me sentia um lixo, sabe? Mas eu fui vendo que aquela derrota, ela me trazia até muitas vezes mais aprendizados técnicos. Eu tinha que melhorar algum ponto que eu errei. E também não mudava. Os meus alunos não deixavam de gostar mais de mim porque eu perdi aquela competição. Pelo contrário, eles ainda tinham como referência de ter ido lá lutar. Então eu vi que ela não está muito vinculada ao seu sucesso profissional, sabe? Isso é legal, né? Porque talvez essa é uma insegurança que rola, né? Na cabeça das pessoas, né? Sim. Assim, caramba, porra, será que se eu perder, o cara vai achar que eu vivo falando de posição, a posição não funciona. Essas relações. E é que eu já virei a chave que vai falar. E vai falar da minha, perdi a luta e o básico não funciona. Mas quando eu ganho, os caras, o básico que funciona. Então, assim, eu já tô acostumado com isso. Mas eu acho que esse é o ponto. É entender, virar essa chave, apertar o botão e falar assim: tudo bem, vai falar, mas eu tô aqui, vou fazendo, vou competir e é gostoso, sabe? Quem compete sabe o quanto é bom você se colocar em teste, você com você mesmo ali. Você vai colocar suas posições em teste, você vai estar ali disputando, sabe? É uma sensação que quem nunca competiu precisa ter, pelo menos uma vez. Pelo menos uma vez. Acho que é uma experiência muito válida aí que você falou, desenvolvimento humano, cara. Porque você vai trabalhar ali medos, inseguranças, né, meu irmão? É muita coisa que você trabalha. E com o tempo, se você passar dessa primeira experiência e quiser mais, você vai desenvolvendo, cara. Você pode não chegar no seu ápice, mas tem evolução ali no processo. Porque quando você compete no final de semana e você chega na segunda-feira, para mim sempre o meu melhor treino é na segunda-feira pós-competição, independente do resultado. E geralmente quando eu perco na segunda-feira eu tô brabo, hein? Porque ali eu não quero mais errar no que eu errei no final de semana. Sim. Então geralmente esse dia é onde eu faço os meus melhores treinos, sabe? Sim. Então assim, essa segunda-feira pós-competição, porque muda a chave, né? Você acaba tendo que desenvolver outros pontos, corrigir algumas coisas, né? Que são importantes para o nosso desenvolvimento. Sim. E por que você foi para essa linha do básico? Porque você fala isso, né? Isso ficou muito claro, assim, como uma marca sua quase, né? O básico que funciona, né? Sim. Eu sinto que o básico que funciona não é que eu sou somente do básico. Eu tenho posições que são mais avançadas. Sim. Mas eu acredito, assim, na formação de uma base sólida para o indivíduo, para o atleta, para a pessoa que está iniciando, sabe? Não adianta ele querer aprender um jiu-jitsu avançado se ele não sabe o básico. Sim. É a mesma coisa que construir um prédio. Nós estamos num prédio. Se o alicerce, se a base desse prédio for fraco, em algum momento esse prédio vai cair, sabe? Sim. Esse em algum momento não vai dar constância. E eu acho que esse ensinar a base do jiu-jitsu para esse aluno que está iniciando, esse faixa branca, esse faixa azul, é o que vai fortalecer ele se desenvolver lá na frente, sabe? Para que ele tenha confiança, para que ele entenda quando o cara passe a guarda dele, ele saiba 3, 4 formas de repor a guarda, sabe? Para voltar numa posição de conforto, sabe? Ele sabe, o cara pegou as costas, não seja o final do mundo, ele sabe se defender das costas em posições simples, sabe? Eu acho que essa é a minha visão relacionada ao básico, sabe? Dentro da minha comunidade tem posições mais avançadas. Eu tenho um produto que é o básico que funciona, que é esse produto que realmente, assim, ele vem crescendo muito, muitas pessoas se interessam porque é um produto que
fortalece a base, sabe? Que não só um faixa branca e faixa azul que está começando, mas até faixas pretas que não passaram, que não tem essa estrutura, sabe? Que já aprenderam numa fase começando treinando berimbolo, sabe? Sim. Não que o berimbolo é incrível, sabe? Eu já lutei com o Miau já ganhou de mim me berimbolando para minhas costas. E tá tudo bem, é funcional. Mas eu acredito que a base do jiu-jitsu, para que você se torne um atleta completo, para que você tenha confiança, você precisa ter uma base muito sólida, sabe? Sim. Você precisa ter os movimentos fundamentais. E não só os movimentos fundamentais, mas entender o conceito, entender um posicionamento de uma passagem de guarda. Porque decorar a posição é fácil, você decora. Mas entender o conceito ali da posição, do para que você está fazendo aquilo, como você deve se posicionar, que muitas vezes é básico ali, uma fuga de quadrinho, um controle de perna. Isso são coisas fundamentais para o artista marcial que quer ter uma base sólida, sabe? Quer construir um jiu-jitsu sólido. Show. Cara, uma coisa que me impressionou quando eu vi isso lá, né? Porque até a nossa experiência, quando a gente deu esse treino junto lá, né? Quando a gente se conheceu, ainda era a academia do Godoy, né? Sim. E eu fui depois num outro momento que já era o templo, sim, né? E, enfim, porra, você mostrou um pouco ali, né, cara, como é que funcionava. Porra, vi uma parede ali cheio de nomes de alunos que iam ser graduados. Sim, né? Sim. Você mostrou a parte toda de produto e produção, que é uma produção própria. Sim, eu falei, porra, cara, é impressionante. E aí, não é só no digital, né? É muito no físico também. Assim, você tem um sucesso na academia física. Hoje eu procuro somar. Eu acho que essa é a grande visão, não é só o digital. Porque como que eu vou ensinar o digital se eu não tenho o físico? Sim. Jiu-jitsu. Precisa ter a parte física também, até para o meu desenvolvimento e tudo mais. E até para que as pessoas aprendem o básico, mas elas treinam em uma academia. Elas aprendem digital para aplicar numa academia. Então não teria sentido eu não ter o meu negócio físico e só focar no digital. Sim. Não dá para ser isso. Então eu linko, né? Mas eu penso muito em ecossistema, André. Mas o que me impressionou mais, só para concluir a pergunta ali, era, cara, de muito sucesso físico também. E dentro de um mar vermelho, porque assim, a competição dentro porra, você tá na capital paulista, cara. Sim. Você mesmo falou aqui de um monte de academias, sim, muito bem estruturadas, né, com grandes associações, né, que tem planos de estratégias de marketing, né, muito bem formatadas. Então, dentro desse mar vermelho, você é uma academia que, cara, que tem, né, uma academia forte, né, com destaque, enfim, com muitos alunos. Sim. Né, então, tem uma fórmula do sucesso ali ligada nesse negócio. Né? Eu acredito assim. Você ia falar do ecossistema, que talvez esteja ligado. Tá ligado. Mas antes do ecossistema, eu acho que tem muita afinidade. Hoje, você precisa estar com um propósito muito alinhado de onde você quer chegar. Sabe, eu tenho muito claro dentro do meu crescimento, dentro da expansão, dentro do que eu acredito que o jiu-jitsu vai fazer com os meus alunos e faz, sabe? Isso está muito claro. E quando você tem claro dentro do seu propósito, tem afinidade. Tem pessoas que vão ter mais afinidade comigo do que com outros profissionais renomados. Tem pessoas que não vão ter afinidade comigo, vai ter afinidade. Então isso acaba. Mas quando eu sinto que é muito dentro do meu propósito, as pessoas acreditam nesse jiu-jitsu, o jiu-jitsu de transformar o ser humano, sabe? Na minha academia, 95% não são competidores ainda, porque tem o projeto de crescimento, mas 5% são competidores. E então, assim, dentro desse propósito, eu procuro criar um ecossistema para que esse meu público, ele se sinta bem, sabe? Se sinta bem utilizando uma camiseta da Templo que eu estou desenvolvendo junto da confecção, se sinta bem dentro dos cursos que eu passo, curso de formação, né, para que eles possam entender sobre a história do jiu-jitsu, sobre a metodologia e tudo mais, e sobre um contexto geral. Então você vai criando situações para que ele se sinta ali, que tenha tudo. E quando você tem um ecossistema, teoricamente você perde a concorrência, porque a pessoa vai querer comprar o seu material, sabe? Ele não vai procurar realmente
assim, metodologia, ele vai querer utilizar o que você já está oferecendo. Então, quando você pensa em ecossistema, você acaba não precisando se preocupar com a concorrência, né? Você vai fazendo aquilo que você está dentro do seu propósito. Então, eu acho que esse é o grande diferencial, é você ter um propósito bem alinhado e pensar em um ecossistema para que você tenha sucesso dentro do seu negócio, do seu empreendimento e constância, porque eu acho que esse é a chave. Eu estou todo dia na minha academia, eu estou ali fazendo o que tem que ser feito. Se precisar eu abro, se precisar eu fecho e faço, sabe? Então, assim, não tem segredo. Eu acho que esse é o grande... E entender que no processo de crescimento tem momentos difíceis, mas faz parte, né? Eu acho que esse é... Cara, é impressionante como essa maturidade, talvez, né? Eu acho que ao longo dessa jornada, né? De você ter essa visão, né? De tudo que você hoje construiu, né? E como você construiu. Entender, eu acho que principalmente, eu acho que fica muito claro aqui, né? Essas dificuldades que vêm pelo caminho e a gente ter a crença, a fé de continuar a entender que isso faz parte do processo, né? Olhar para o lado bom, olhar para o lado positivo mesmo de algo que parece só ter negativo, né? E fazer disso realmente algo de evolução, né? Com essa sua cabeça, cara, né? Borbulhando aí de ideias, né, cara? O que você imagina aí pra frente? Quais são os seus projetos? Se é que você pode falar aqui de alguma forma, dar um spoilerzinho, mas... Porque, enfim, cara, acho que você é um cara com uma visão muito ampla, né, cara? Então, acho que é importante pra comunidade também do jiu-jitsu, né, cara? Acho que ter uma pessoa como você, uma referência que fez, né, o que tá fazendo, né, usando essa nossa ferramenta e expandindo de uma maneira muito legal, usando a criatividade, mas usando muitos princípios ali que a gente aprende no jiu-jitsu, né? Mas que, como você falou, a gente usa em toda a nossa vida. Graças a Deus, né, nós estamos crescendo relacionado à academia, aos alunos, estamos com muitas ações bacanas que estão fazendo com que a Templo ela cresça cada vez mais. Agora, como nós já estamos nesse momento, agora realmente é o momento da expansão. E eu estou vinculado muito no digital, realmente, porque para você, não dá para eu estar em todos os lugares a todos os momentos. Sim. Mas eu consigo estruturar um produto onde eu consiga oferecer para os professores, eu consigo estruturar ações onde eu possa trazer mais informações para esses novos filiados. Então eu estou totalmente focado na expansão e de como eu vou entregar. Muitas pessoas me perguntam, Jura, queria fazer parte da Templo. Eu estou estruturando realmente dentro do ecossistema das roupas, do kimono, de como que eu vou realmente conseguir entregar. Porque eu, como lutador, eu sei qual é a dificuldade de um professor que não tem material. Sim. Quando ele compra kimono, ele compra e acaba um tamanho A2, ou ele faz uma compra gigantesca, ou ele vai ter que esperar acabar tudo, vender, fazer caixa para... Então eu estou estruturando todo o ecossistema para expansão agora, para realmente eu fazer com que o meu filiado, a pessoa que esteja junto comigo, ela consiga viver do jiu-jitsu, sabe? Eu acho que eu estou pensando muito nisso, sabe? Não é possível que um professor que transforma a vida das pessoas consiga sobreviver com R$1.000, R$1.500, sabe? R$2.000. Sim. O professor transforma a vida das pessoas. Ele precisa ter uma vida digna. Sim. E a expansão ela vai vir em cima dessa transformação. Eu quero realmente transformar a vida das pessoas, dos nossos alunos, mas antes disso vem as pessoas que vão transformar a vida delas, que são os professores, que hoje muitas vezes vivem situações precárias, sobrevivem. Verdade. Eu acho que esse é o grande ponto. Então eu estou focado em estruturar esse material para que eles tenham condições de realmente fazer um papel muito melhor do que eles já fazem, né? Legal, acho que irmão. esse é o foco. Parabéns pelo seu trabalho animal,
né? Te admiro muito, desde quando você pegou meu braço ali e levou para casa. Mas, enfim, você tem feito um trabalho, eu acho que muito nobre, inclusive, né, para a nossa comunidade, né? E sendo um exemplo, acho que uma referência aí para muitas pessoas. E levando, né, acho que de uma maneira sincera e talvez muito profunda do que o jiu-jitsu é, né? Porque o jiu-jitsu não é só, como você falou também no início ali, a competição, o esporte, né? O jiu-jitsu, ele em sua totalidade ali tem muita coisa, muitos princípios, né, para a vida, né? E que são agregadores e que eu acho que a humanidade precisa, né? Enfim, grato aqui pelo seu tempo, pela sua energia, meu irmão. Tamo junto. Obrigado. Valeu, irmãozão. Tamo junto até o final. Show.